Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom estarmos juntos nesta madrugada de bênçãos, esse momento que Deus prepara para nós, iniciando uma nova semana, um novo tempo, Semana da Imaculada Conceição. Obrigado porque você abre sua porta, abre seu coração, abre sua casa para nos acolher nessa segunda-feira. Deus te abençoe. Com muita alegria nós começamos essa semana para dizer o quanto Deus nos ama. Gente, a compaixão do Senhor que vai ao nosso encontro, a compaixão do Senhor que renova as nossas forças, a compaixão do Senhor que nos cura, nos liberta, nos transforma. O tema hoje é compaixão de Jesus, a compaixão de Jesus. Quem já provou essa compaixão? Quem já sentiu em seu coração esse amor que vem ao nosso encontro, nos curando, nos libertando, nos transformando? Então você é convidado para participar conosco pelo 0800 777 0021. Você já pode mandar o seu pedido de oração, quer falar conosco aqui ao vivo, por favor, venha conosco, porque o programa só acontece com a sua participação. Quer mandar um e-mail, dar um testemunho, falar aquilo que está ao seu coração, se sinta à vontade, porque com certeza Deus quer falar aos nossos corações. E você que está sintonizando pela primeira vez aqui a Rede Século XXI, seja muito bem-vindo. Você que está fazendo aniversário, Deus te abençoe. Que bom partilharmos as maravilhas de Deus, o dom da vida. Que bom sabermos que nós não estamos só, né? Deus nos une para fazermos mais que vencedores. Juntos vencemos em nome de Jesus. Mas para vencer, vamos rezar, porque a oração nos congrega, a oração nos une, a oração nos forma e nos leva à compaixão do Senhor. Unidos estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça para este programa acontecer. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos acompanhando hoje pela primeira vez. Abençoa todos aqueles que hoje precisam de uma palavra de cura, de libertação e de restauração. Abençoe aqueles que estão entristecidos, deprimidos, angustiados, estão com medo. Pai, em nome de Jesus, derrame a sua misericórdia. Olhai com compaixão para com cada um de nós. Refaça as nossas forças, renove o nosso ânimo, nos dê hoje, Senhor, a certeza de vitória, para que possamos te louvar, te agradecer, te bendizer, para que possamos caminhar ou recomeçar, Senhor, a caminhada. Vinde em nosso auxílio, enviando o Teu Espírito Santo, enviando a Tua graça, e sejamos verdadeiramente, Senhor, abençoados por Ti nesta madrugada. E consagramos este programa, consagramos tudo aquilo que vai acontecer hoje ao Imaculado Coração de Maria, aos seus cuidados e debaixo do seu manto materno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compaixão de Jesus. Ora, falar sobre a compaixão é abrir o coração e simplesmente permitir que Deus manifeste o seu amor para conosco. Na Sagrada Escritura, nos Evangelhos em especial, nós vemos tantas e tantas vezes essa compaixão de Jesus sendo revelada. Esse Jesus, esse Senhor que tem compaixão para conosco. Eu relembro, por exemplo, aquela passagem do Evangelho, quando Jesus, olhando para a cidade de Jerusalém, ele sente aquela tristeza, ele chora. Ele chora porque ele mesmo vai dizer: quantas vezes eu quis te acolher, Jerusalém.
Quantas vezes eu quis estar junto a você e você não quis? O primeiro sentimento que me vem para falar sobre a compaixão de Jesus é isso, as lágrimas do Senhor. Aquelas lágrimas que também ele derramou com Lázaro. Você lembra a passagem? Quando Lázaro morre, ele é sepultado, e quando Jesus sabe que Lázaro morreu, diz a passagem bíblica que Jesus chora a morte do seu amigo. Gente, isso é lindo, é saber que esse Deus conosco, Emanuel, aquele que nós vamos celebrar logo mais do Natal, ele sente compaixão por nós a ponto de derramar lágrimas. Outras passagens, por exemplo, quando Jesus cura o paralítico, quando trazem um paralítico até Jesus, os amigos trazem até Jesus esse paralítico e Jesus sente compaixão. Compaixão porque vê a situação não só do paralítico, mas dos seus amigos que estão apresentando a Jesus. Meu Deus, esse Deus que abre o coração, delata o seu coração para ir ao nosso encontro, chorando, atento, quando vamos ao seu encontro. Ou compaixão, quando aquela mulher que estava sendo apedrejada, que estava sendo ali humilhada em praça pública, e Jesus simplesmente olha não para o pecado daquela mulher, mas olha para o seu coração e sente compaixão daquela mulher. Diz a palavra que ele diz, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ora, Deus que enxerga a cada um de nós, Deus que vê o nosso interior, Deus que se compadece com as nossas dores, com as nossas fraquezas. E é isso que acontece na sua vida, é isso que acontece na minha vida. Quando eu não quero, quando eu sou resistente à graça de Deus, quando muitas vezes eu não caminho para ir ao encontro do Senhor, as lágrimas de Deus são bálsamos para o meu coração. Fecunda a minha vida, a misericórdia do Senhor que se derrama. Ele sofre conosco, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Mesmo quando eu estou caído, mesmo quando eu sou, de fato, ali, merecedor de um castigo, Deus, Ele usa de sua compaixão para conosco. A palavra compaixão quer dizer sentir com, viver a dor do outro como se fosse a sua. É assumir a vida do outro não para condenar, não para julgar, não para jogar uma pedra, ou como nós falamos habitualmente, né? Chutar cachorro morto. Quantas e quantas vezes eu provei a compaixão do Senhor, eu provei a misericórdia do Senhor na minha vida. Eu nunca vou esquecer uma pergunta que um dia um cidadão me fez. Padre, quem é Deus? Eu creio que muitos já conhecem essa história, né? Do bêbado que me pergunta quem é Deus e se sou feliz. Eu não quero contar o fato hoje, mas eu quero mais uma vez meditar nesta pequena pergunta que este homem me fez há tanto tempo atrás, mas que ecoa no meu coração até hoje. Quem é Deus para você? E eu confesso para vocês que todos os dias, em cada situação, em cada mover da minha vida, eu me pergunto, quem é Deus para você, Rafael? Porque muitas vezes eu deixo que o medo seja o Senhor da minha vida. Eu deixo que as minhas preocupações sejam o Deus da minha vida ou o centro da minha vida. E quando eu me pergunto quem é Deus para mim, logo eu vou perceber que o medo ele não pode dominar a minha vida. A angústia, as preocupações, elas não podem coordenar a minha existência, não. Porque há um Deus que se compadece de mim.
Há um Deus que olha para mim do jeito que eu sou. Ele enxerga meu coração e vê o que tem no meu coração. Como diz a palavra, né? O homem vê a aparência, mas Deus enxerga o coração. Compaixão. Lembra aquela passagem linda do bom samaritano? Quando passa lá um sacerdote, um fariseu, um saduceu, né, um escriba, passa lá várias categorias de pessoas diante de uma pessoa que está jogada lá no meio do caminho, a parábola que Jesus conta. E passa um samaritano, toma conta daquele que foi ali massacrado, foi roubado, foi ferido, leva para uma hospedaria, cuida de suas feridas. Assim é Deus. Talvez no finalzinho de ano venha muito aquele peso no nosso coração de situações que não deram certo, de decepções, situações que desandaram na nossa vida durante o ano, pessoas que nos feriram, nos machucaram. Quantas lágrimas você derramou nesse ano de 2016? Quantas situações saíram do seu controle? Quantas vezes você se sentiu no chão, acabado, sem vida, sem esperança? E quem te colocou de pé? Que me coloca de pé todos os dias, a não ser a compaixão de nosso Deus? O amor de Deus que me levanta, o amor de Deus que me ampara, o amor de Deus que me faz respirar de novo. Compaixão é saber que Deus, Ele me ama, é saber que Deus, Ele me ampara, é saber que Deus, Ele vem ao meu encontro, mesmo quando eu não mereço. É saber que nosso Senhor, Ele me impulsiona sempre para a frente. E dizer, né, ao mesmo tempo, que esse Deus que me ama por primeiro, esse Deus que revela a sua misericórdia ao meu coração, Ele me faz também ter um coração compassivo. Esse coração que todos nós devemos ter. O próprio Jesus vai dizer, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ora, quantas vezes a gente olha para as pessoas que nós amamos, situações que saíram do nosso controle, situações que nos decepcionaram, situações que você olha e diz, meu Deus, nunca mais eu vou acreditar no amor, nunca mais eu vou acreditar nas pessoas, nunca mais eu vou acreditar na vida. Mas porque Deus nos ama, Deus, Ele cura as nossas feridas, eu tenho essa capacidade de recomeçar de novo. Eu tenho essa capacidade de olhar além, eu tenho essa capacidade de enxergar além do obstáculo. Talvez você esteja passando por uma situação que é tão comum quando nos deparamos com o erro dos outros, das pessoas que nós amamos, principalmente. Eu não sei se você tem essa consciência que as pessoas que mais nos ferem são as pessoas que mais nós amamos. Parece uma loucura, mas é a coisa mais lógica. As pessoas que mais nos ferem são aquelas que nós mais amamos. E essa dor que muitas vezes não quer passar, essa dor que muitas vezes nos consome, essa dor que muitas vezes me faz um prisioneiro, ela só é superada quando você prova da compaixão do Senhor. Quando Ele te levanta, porque você foi saqueado, você foi humilhado, você foi deixado para trás. O amor de Deus nos coloca de pé, cura as nossas feridas. E quando muitas vezes estamos sem forças para caminhar, Ele nos coloca no colo e diz, vem comigo, vou conduzir sua história. Hoje, nos deparando aí já no finalzinho de ano, já fazendo uma avaliação interior, fazendo uma avaliação da nossa história, quantas coisas deram certo? Mas quantas coisas desandaram nesse ano 2016? Quantas coisas nós podemos dizer, louvado seja Deus, bendito seja Deus, mas quantas coisas nós só podemos dizer, misericórdia, meu Deus, misericórdia. Mas a compaixão do Senhor, esse Deus que sente conosco,
sofre conosco, supera todos os obstáculos. Ele nos faz caminhar, Ele nos faz seguir adiante, sem medo, porque Deus está conosco. E quando sabemos que Ele está conosco, quando sabemos que Deus está passo a passo, como a passagem dos discípulos de Emaús. Lembra, depois que Jesus ressuscitou, Ele aparece a 2 dos seus discípulos e caminhando 12 quilômetros, eles dizem, você é o único forasteiro que não sabe o que está acontecendo por aqui? Parece que é o diálogo que nós temos muitas vezes, pelo menos que eu tenho muitas vezes com o Senhor. Senhor, olhe como está a minha vida, será que o Senhor não está vendo o que está passando comigo, ou com a minha casa, com a minha família, com as pessoas que amo? Parece que estamos só. Oh, aquela tempestade que Jesus estava no barco, né? E os discípulos estavam com medo do barco afundar, disseram, Senhor, acorda, estamos afundando, não nos deixe perecer. Qual a resposta de Jesus? Homens de pouca fé. E com os discípulos de Emaús, o Senhor, Ele vai recordando as Escrituras. Essa compaixão de Deus que tem a paciência de caminhar conosco. Mesmo quando estamos feridos, revoltados, mesmo quando estamos ali fugindo das situações, Deus caminha conosco. Por isso que celebramos o Natal, Emanuel, Deus conosco. Então essa compaixão do Senhor hoje te alcança. Essa compaixão do Senhor hoje te coloca de pé mais uma vez. Essa compaixão do Senhor diz que vale a pena recomeçar. Essa compaixão do Senhor está dizendo para você hoje, não desista. Sim, se até hoje tudo deu errado, amanhã é um novo dia. Eu achei lindo, esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo e ele dizia justamente isso, né? Quando Deus não acalma a tempestade, Ele acalma o nosso coração. Gente, como isso falou ao meu coração? Quando Deus não acalma aquilo que está acontecendo ao nosso redor, Ele acalma o nosso coração, Ele acalma a minha vida, isso é compaixão. Isso é um Deus zeloso, é um Deus que cuida de cada um de nós, é um Deus que nos coloca de pé, é um Deus que anda conosco, é um Deus que pacifica o nosso coração. Como está a sua vida hoje? Como está a sua casa, a sua família, seu trabalho? Eu não sei. Então, se você quiser partilhar conosco, o momento é agora, você já pode ligar para nós, já pode mandar seu e-mail, você já pode querer dar um testemunho. Quantas maravilhas, né? Deus está operando em nossas vidas, quantas bênçãos, quantas graças o Senhor tem derramado em nossa história. Então, quer partilhar? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque o programa Madrugada de Bênçãos acontece com a sua participação. E o nosso telefone 0 operadora 19, você que não vai ligar pelo fixo, né? Lembrar que o 0800 só pelo fixo. Mas quem está ligando pelo celular, 0 operadora 19, 3871 9620 ou pelo 0800 777 0021. Você também pode acessar o nosso e-mail, com certeza, de algum modo você fala aqui conosco, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo 0800, quem faz o programa é você. Já estou esperando pela sua ligação e claro, né, que Deus possa derramar toda a compaixão em nossos corações para sermos curados nesta noite. Mas já temos participação. Alô? Alô? Alô, com quem eu falo? Alô, filha. Fala de onde, minha querida? Serra Holândia, Bahia. Deus abençoe, seja bem-vinda. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Qual o seu pedido de oração para rezarmos juntos? Meu pedido de oração, padre, é para meu filho arrumar serviço, que está em São Paulo. Minha filha, também Certo. está desempregada. Pela minha saúde, pela saúde do meu marido, pela saúde da minha filha,
a Eluzeli, que ela está internada. Pela saúde de todos. Muito bem, minha querida. Então vamos rezar, pedindo essa bênção para a sua casa, para a sua família, que Deus possa ter compaixão cada vez mais da sua família. Pai amado, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, derrame toda sorte de bênçãos e graças nessa casa, nessa família, para que a tua glória, a tua compaixão resplandeça nessas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha querida, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação, porque estamos sempre unidos em oração. Queridos, eu já vou aproveitando já no início desse programa, né, porque estamos numa semana toda especial. Hoje à tarde eu fui participar de uma confraternização na comunidade magnífica lá onde celebra em São Paulo. Um pessoal que amo de paixão, a pessoa da Nazaré que é a coordenadora, todo o povo ali que organiza a comunidade, a Mônica, todo esse pessoalzinho que eu amo mesmo. E eu vi lá que todo mundo se preocupando com um presentinho. É um presente de Natal, presente disso e aquilo outro. Eu quero dar uma sugestão já agora para que você possa ir ao longo do programa, ao longo da semana, já se organizando, né, para o seu presente de amigo secreto, seu amigo de confraternização, seu amigo ali de final de ano. Eu vou dar uma dica que é justamente o nosso diário das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu vou tentar aqui organizar aqui o diário das mãos ensanguentadas de Jesus. É um diário espiritual, onde você tem não só ali a dimensão da passagem bíblica, da inspiração bíblica para você rezar durante o dia, mas também para você anotar aquilo que Deus falou ao seu coração. Ora, quantas inspirações Deus nos fala, quanta coisa o Espírito Santo traz ao nosso coração. Então você tem esse instrumento que é o diário espiritual das mãos ensanguentadas de Jesus, onde você vai poder crescer cada vez mais aí na vida em Deus. E claro, né? Quem ganhar esse presente, eu vou tentar abrir aqui para vocês verem o interior da agenda. Olha lá, tem a passagem bíblica e um espaço que você pode fazer as suas anotações. Eu tenho a minha, eu fiz o diário, de fato, um diário espiritual, né? Eu escrevo lá a minha oração pessoal, aquilo que eu sinto no meu coração, a emoção para aquele dia, aquilo que Deus me fala, aquilo que eu vou tentar fazer em vida de oração. Então, é um grande presente, te dou como essa sugestão agora para o final de ano, né? Porque a gente fica nessa fissura, né? Final de ano, é presente. Eu achei lindinho hoje, o padre que estava nessa confraternização, ele recebeu um presentinho também comigo, né? Ele dizia, o maior presente é saber que vocês estão presentes o ano inteiro na minha vida. Uma graça, 82 anos. Eu fiquei, meu Deus, realmente é isso. A gente não pode ficar preso às coisas que passam, né? Mas aquilo que toca o nosso coração. Então, eu estou esperando sua ligação 0800 777 0021. Você liga para nós, faz aqui a diferença no programa Madrugada de Bênçãos. Eu vou para o intervalo, já volto esperando por você. Deus te abençoe. Devia morrer, mas Jesus tomou meu lugar. Seu trono deixou, seu sangue derramou.